Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui no mais uma webinar da ABTT, tá? Aguardando um pouquinho aí a entrada dos participantes, que é assim que funciona aqui a plataforma Zoom que nós utilizamos. Quando a gente libera a sala, acaba entrando de forma gradual aqui, tá? Nosso palestrante já está aqui, o Eduardo. Já vou apresentá-lo a todos aí, né? Então, vamos lá, Eduardo, um minutinho só. Então, vamos lá. Engenheiro Eduardo, ele é engenheiro têxtil profissional e mestre, com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais, com gestão da qualidade nas operações, gestão de processos, desenvolvimento de produtos, engenharia, ensino, treinamento e gestão de equipes. Uso do Lean Manufacturing como ferramenta diária de trabalho, orientação técnica sobre o fluxo de processo produtivo, assessoria em células de produção com ênfase na eficiência produtiva no setor de costura, o uso do Design Thinking para criar equipes de alto desempenho para resolver problemas complexos da produção. Então, pelo que os nossos amigos participantes estão aqui verificando, é um profissional com conhecimento altamente eficaz, né, e direto para nós, para poder compartilhar todas essas informações, tá bom? Já orientando a todos que quem quiser fazer perguntas, por favor, já podem ser feitas, né, que o Eduardo terá o maior prazer de responder a todos, tá bom? Eduardo, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Nelson. Obrigado a todos que estão nos prestigiando nesse momento de compartilhar um pouco nossas experiências e dialogar sobre a sustentabilidade das empresas. Estou muito feliz aqui, então, ter esse momento, esse webinar, junto ao prestígio da ABTT, que é indiscutivelmente uma grande força do corpo técnico brasileiro, né? Representa todo o poderio da maior indústria do hemisfério sul, dessa indústria têxtil. Então, eu fico muito honrado de ter esse momento compartilhado com todos vocês também, técnicos, engenheiros, em todo o Brasil e, quem sabe, até nos nossos países vizinhos aí, que estejam nos prestigiando. Então, vamos então começar a falar hoje. Eu não sei, o senhor Nelson tem mais alguma consideração antes de eu entrar? Eduardo, acredito assim, tem ainda o pessoal, a gente acabou iniciando bem às 18 horas, né? Então hoje agora são 18h03, pelo menos no meu relógio aqui. Então, assim, acredito que tem mais pessoas que irão ingressar, Certo. né? Mas a gente pode trocando um bate-papo aí, e eu fazendo já uma pergunta para você. Certo. Pelo seu bio, né? A sua biografia, né? Não deu para entender por que você entrou para a indústria têxtil. Veja só, isso realmente são acasos, né? Porque eu comecei como estudando engenharia civil, né, na faculdade, mas eu não era do ramo têxtil, e simplesmente por uma questão de oportunidade, de destino, né, a gente dá uma guinada na vida, em que a UERJ ela tinha lançado uma parceria junto com o CETICT em 1987, ia ser o segundo curso que ele estava oferecendo de engenharia têxtil, tinha estado alguns 4 ou 5 anos antes, ele tinha feito edição, e depois o CETICT refez essa edição junto com a parceria com o UERJ. Abriu novas vagas de um curso de uma universidade pública, que era a parceria UERJ-CETICT. Fiz o teste, passei entre os 50, né, era bem concorrido na época, eram uns 500 pessoas tentaram entrar nessa oportunidade e 50 conseguiram, dentre eles eu. Oh, que parabéns, viu? Bacana, viu? Então, vamos lá, pode começar a sua apresentação, tá? Ok. Que a gente realmente sabe que vai ser com grande conteúdo e relevância para todos nós, tá bom?
Ok, vamos compartilhar a tela. Pois bem, novamente, nossos cumprimentos com todos, mas vamos começar a falar hoje, o tópico do nosso webinar é a sustentabilidade industrial da moda brasileira. O nosso foco é que desmistificar a palavra sustentabilidade e passar a mensagem para que todos vocês, a partir de amanhã, técnicos, engenheiros e demais líderes do setor têxtil, do vestuário, da moda, possam começar a discutir internamente entre os seus pares e pensar como reportar para a comunidade, para o mercado, para os seus clientes e potenciais clientes, que sua empresa já toma ações de sustentabilidade. Compreender, então, todo esse aspecto da sustentabilidade dentro dessa 1 hora, que eu convido a todos vocês a participarem, anotarem e ver os pontos de que vocês já praticam. E a minha sugestão, iniciem esse processo, vendam, complementem ao mercado que sim, a minha empresa ela já toma atitudes que têm um aspecto de sustentabilidade industrial. E isso é apreciado no mercado nacional e, em breve, cada vez mais no mercado brasileiro. Então, o primeiro ponto em que eu quero realçar aqui com vocês é que a sustentabilidade, ela está correlacionada com a produtividade. Ou seja, a empresa ela tem que permanecer no mercado para poder ser sustentável. E esse permanecer está relacionado também em que ela seja viável. E vamos começar a ter vários pontos de convergências em que, ao longo da nossa discussão aqui, vocês vão pensar e falar, caramba, a gente já pratica a sustentabilidade industrial da nossa empresa, cabe agora unicamente falar isso para o nosso público, falar isso para o nosso cliente, colocar isso no nosso site, evidenciar no nosso material publicitário, junto às lojas, junto a toda a comunidade. E, com isso, a minha meta é discutir e criar um grande fórum de discussão, junto com a BT, junto com vocês, em que a gente entre no radar internacional como produtor de moda, mas moda responsável, moda sustentável. E isso é apreciado, extremamente apreciado lá fora. E nós temos todos os parâmetros para iniciar nessa jornada. Evidentemente que, durante a nossa apresentação, vamos ver que nós não temos tudo pronto, óbvio, mas a gente não está partindo do zero. E isso é ótimo, porque é um fator motivante saber que não precisamos inventar a roda. Muita coisa já trabalhamos, só basta comunicar de forma adequada. E, com certeza, o que resta ainda ser feito, começar um trabalho de melhorar cada vez mais. Mas isso é uma prática também normal nossa, da melhoria contínua. Prática também que a grande maioria das empresas já pratica, a melhoria contínua. Pois bem, então, essa é a primeira introdução do nosso tema, sustentabilidade industrial da moda brasileira. O próximo, apresentação aqui, próximo slide. Deixa eu aqui. Seria a apresentação nossa, né, como professor universitário também, como consultor de empresas, palestrante. Regularmente a gente visita os países aqui próximos, como o Paraguai, a Argentina e o Peru, para dar palestras relacionadas ao tema produtividade. E aproveito o momento aqui para convidar todos vocês a visitarem o nosso canal no YouTube. Não com o intuito de ser um youtuber, não é essa a proposta aqui. A proposta é que nós estamos postando regularmente vídeos com temática relacionada à produtividade, à sustentabilidade da indústria têxtil, da confecção e da moda. Nesse canal eu tenho uma ampla área de contatos, então mês passado eu dei uma palestra nos Estados Unidos,
na Universidade SCAD, na Geórgia, falando da perspectiva da competitividade brasileira e comparando a indústria do vestuário brasileira com a indústria do vestuário norte-americana. Eu convido a vocês depois, quando tiverem um tempinho, a visitar essa palestra de 42 minutos que está aparecendo aí na tela, e é bem fácil chegar lá no www.youtube.com/practicaltex. Depois, se vocês quiserem, passem um contato que a gente passa depois escrito direitinho esse link desse canal. E tem outras palestras, como regularmente vou para o Peru, dar palestras também na Universidade de Engenharia Têxtil, na Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, sempre falando temas de Lean Manufacturing, produtividade, design thinking, como aumentar a produtividade de pequenas confecções. Então, convido vocês a dar uma olhada nesse site, que também falando sobre tempos e métodos, como montar uma célula de produção, balancear uma linha de produção de costura, e assim por diante. Vai ser bacana vocês visitarem, e ideal também é fazer a inscrição no canal, porque toda vez que eu for postar uma novidade, vocês vão receber um sininho, e aí vocês podem conferir, que eu espero que seja um tema relevante para todo mundo aqui. Então, avançando. Sustentabilidade industrial da moda brasileira. Então, considerar que a sustentabilidade é de uma cadeia produtiva como um todo. Toda a cadeia produtiva. Então, eu coloquei essa foto do algodão, porque simboliza muito todo o poder da indústria têxtil brasileira. Nós somos um dos grandes produtores de algodão. Nós somos o segundo maior produtor de algodão, perdendo para os Estados Unidos, mas tendo algumas vantagens com relação aos Estados Unidos, no que eu discuto até naquela outra palestra que eu fiz junto com os americanos, em que lá nos Estados Unidos a cadeia produtiva deles está fragmentada, eles têm uma dificuldade de processar o algodão que produzem. Eles têm que exportar o algodão de forma em fardos. E eles não têm toda uma cadeia que consiga absorver a fiação deles, não consegue absorver toda a produção deles de algodão e nem as tecelagens, sendo então eles forçados a exportar esse material e importar tecidos ou até produtos já confeccionados. E agora, nesse momento, eles veem que a indústria têxtil é uma grande saída para uma geração de riqueza no próprio Estados Unidos. E também não é diferente aqui no Brasil. Então, nós temos como grande vantagem, uma mensagem passar aqui, é que sim, nós temos um grande poder para gerar riqueza neste país através da indústria têxtil, começando no plantio do algodão, da fiação, tecelagem, do seu beneficiamento, confecção, da moda criativa que encanta o planeta inteiro com a moda praia, com essa alegria, com esse colorido, com o carnaval, com a natureza. Sim, o Brasil, sem fazer muita força, já tem uma mensagem muito forte lá fora. Cabe agora nós, engenheiros, nós técnicos, nós líderes da área da moda, têxtil e do vestuário, a unificar o discurso e trabalhar também essa vertente e transmitir essa visão da sustentabilidade industrial da moda brasileira, da qual os consumidores do exterior e logo, logo do Brasil também vão ter uma nova exigência. A exigência de uma compra responsável, de uma compra da qual ele está adquirindo um vestuário do qual toda a cadeia produtiva ela foi respeitada com relação à natureza, respeitada em relação ao ser humano, ao trabalhador que gerou aquela riqueza e que a sociedade como um todo. Isso no Brasil, nós temos mais do que condições, porque nós temos uma das leis trabalhistas mais avançadas do mundo, né? Então, muito do que nós já fazemos, nós não reportamos, porque nós não tínhamos ciência do quão forte nossas leis trabalhistas são,
nossa produção, ela gera muita riqueza, muito bem-estar, só cabe agora a gente começar a mandar essa mensagem para o consumidor final, ele valorizar cada vez mais o produto nacional, por ser um gerador de riqueza, de bem-estar social, enfim, trabalhar essa visão e enobrecer o nosso consumidor nacional e, com certeza, essa mensagem já vai ser rapidamente compreendida lá fora e facilitar em muito a exportação dos nossos produtos, já que o que não falta no Brasil é terra para aumentar a quantidade de área para o algodão e de trabalhadores disponíveis para aumentar a produção do nosso cartel, da nossa planta têxtil e do vestuário. Mas, durante a nossa palestra, nós vamos discutir sobre alguns pontos limitantes e como nós vamos poder trabalhar esses pontos limitantes que possam aumentar a produtividade e a sustentabilidade industrial da moda brasileira. Primeiramente, falando do mercado internacional, uma vertente muito discutida é o fast fashion e o slow fashion. Primeiramente, eu gostaria de discutir com todos vocês sobre o slow fashion e da onde ele surgiu. O slow fashion, é uma visão de uma moda responsável e de que ela tenha que ela respeite todos os parceiros e principalmente ao planeta. Esse conceito ele é originado a partir dos pensamentos de um jornalista chamado Carlo Petrini. Esse escritor também, em 1987, ele criou um movimento chamado Slow Food, aonde ele convida as pessoas a ter hábitos mais saudáveis quanto à alimentação. Então, é uma forma de você se alimentar de uma forma correta e gerar mais bem-estar e estar também preocupado com toda a cadeia de produção do alimento e ter essa responsabilidade ao adquirir o seu alimento, tomando em consideração também de qual forma ele foi produzido. Pensando nisso, a estilista Kate Fleschner, ela, 20 anos depois, em 2007, cria o conceito, a partir do slow food, do slow fashion, aonde ela levanta a bandeira de que o consumidor deve levar em consideração de que qual forma que os produtos que a pessoa está adquirindo do vestuário foram produzidas. Se as fábricas elas geraram um ambiente onde respeitavam e pagavam de forma coerente aos funcionários, dando uma atitude de uma vida digna para a sociedade ao seu redor, respeitando ao meio ambiente, tendo não somente durante o processo de produção, mas também o processo de transporte, de armazenamento, tudo olhar e transmitir a mensagem para o consumidor da moda responsável, da moda slow fashion. Uma outra vertente que a Kate ela levanta a bandeira é que do consumismo, não tão forte aqui no Brasil, mas ano passado eu passei uns 2 meses na Inglaterra e eu pude ver quão agressivo é o consumismo naquele país, na Europa, em qual as pessoas elas ficam, geralmente, elas usam uma peça do vestuário 2 ou, no máximo, 3 vezes. Sendo que tem algumas pessoas que só utilizam uma camiseta uma única vez e, literalmente, jogam fora. Usam 2 vezes uma camiseta e jogam fora. É comum, então, mais de 50% dos jovens utilizar uma peça do vestuário 2 ou, no máximo, 3 vezes. E isso é extremamente agressivo para o meio ambiente. Não cabe aqui a gente ver essa questão, nessa nossa palestra de hoje, dos hábitos de consumo dos brasileiros e dos europeus.
mas é de compreender de como é que é a situação de consumo deles. Mesmo que a gente não tenha uma interferência muito grande sobre esse hábito de consumo dos brasileiros e dos europeus. Mas foi levantada essa bandeira junto do slow fashion. Um segundo ponto em que a Kate ela levanta, e aí vai em convergência com a palestra de hoje, pessoal, é da sustentabilidade. A sustentabilidade ela é fixada num tripé econômico, social e ambiental. Eu tenho bastante liberdade, eu fico bem com bastante liberdade em falar do tema sustentabilidade, porque eu recentemente fiz um mestrado em engenharia sustentabilidade industrial na universidade, aqui na Unip, em São Paulo, e durante esses 2 anos de mestrado, a gente pôde estudar muito a fundo de todos esses aspectos da questão da sustentabilidade. E o que eu venho aqui passar para vocês hoje é que a empresa, para ser sustentável, ela tem esses 3 pontos do tripé: econômico, social e ecológico. Mas acontece do que eu vejo hoje em dia, junto ao mercado, junto à mídia, é um reforço unicamente na questão ambiental. E isso não se torna verdadeiro. O importante é que, a hora que a gente for começar a fazer o nosso discurso, promovendo as nossas empresas, é falar que a sustentabilidade ela está calcada em um tripé: econômico, social, ou seja, a sociedade, e o ambiental. Não unicamente o ambiental, mas temos que levar em consideração a parte econômica e a parte social também. Sendo assim, o que acontece? As nossas empresas elas já têm um grande perfil de sustentabilidade. Por quê? Se elas existem até hoje, elas já passaram 10, 20 anos, 5 anos em existência, quer dizer que economicamente elas se tornaram sustentáveis. Socialmente, elas estão gerando empregos. Então, vamos explorar bastante esses 2 perfis do nosso tripé da sustentabilidade. Avançando aqui para o próximo slide, a gente vai também conhecer um outro perfil chamado fast fashion. E, no primeiro momento, parece que são antagônicos. Low fashion, moda devagar, com fast fashion, moda rápida, são antagônicos. E a gente, na nossa discussão aqui, no nosso ponto de vista, eu quero reforçar que não são antagônicos. Ele não é uma disputa entre anjos e demônios. Não. O fast fashion começou a partir do grupo Zara, da Inditex, lá na Espanha, em Saragoça. Pois bem, lá eles começaram a repensar a forma de ofertar e de dar opção ao consumidor e transformar os ciclos entre coleções cada vez menores, para dar a opção de escolha ao consumidor. E, para isso, o que eles fizeram? Eles tiveram que se repensar na forma de comunicação interna da produção. Comunicação entre as suas redes de distribuições e também as suas lojas ao redor do mundo, transformando cada loja num ponto de desenvolvimento de produto, com uma comunicação direta com o consumidor. Sendo assim, o fast fashion tem várias lições que nós podemos e devemos observar. Sendo que, como toda a fonte do conhecimento, ela pode ser passível de críticas, tanto do slow fashion como do fast fashion. Cabe a nós termos discernimento de separar informação relevante, essa informação ela não se adapta ou ela não está em alinhamento com os valores, com a cultura da minha empresa. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho que ressaltar bastante com vocês. Eu não estou aqui para defender nem o slow fashion,
nem o fast fashion. Somente ressaltar o que eu considero como pontos favoráveis dessas duas linhas de pensamento. Então, o slow fashion, recapitulando, o foco dele, pessoal, é na compra responsável, numa compra em a pessoa ela está adquirindo um produto em que a fábrica, a loja, a logística está preocupada também em que toda a cadeia produtiva tenha sido feita de forma justa, respeitando a sociedade, a economia e ao meio ambiente. Então você compra um produto sem ficar pensando, será que essa camiseta que eu estou adquirindo, ela veio do suor e de uma injustiça com uma criança que estava trabalhando dentro de uma fábrica com 10 anos de idade e ela estava sendo explorada? Eu não quero compartilhar isso, eu não quero botar no meu corpo esse tipo de pensamento. Então, o slow fashion vem nesse sentido do comprometimento, da responsabilidade de adquirir um produto. Bem, o fast fashion, ele vem na ótica da versatilidade, da rapidez da comunicação, em que o gerente de vendas de uma loja, ele era o desenvolvedor de produtos, porque ele conversa com o cliente, ele então consegue mapear semanalmente os gostos daquela loja, daquele público, daquele shopping e cria uma coleção específica para aquele shopping, que esteja alinhadas com o desejo daquele grupo de consumidores. E essa comunicação, a Inditex e o Grupo Zara, o Grupo Inditex, conseguiu fazer uma maestria de gerar uma comunicação muito versátil, muito rápida e que traduz em atender ao desejo do consumidor. E que isso é maravilhoso. Você ter uma empresa que consegue escutar o que o consumidor quer é importante para poder satisfazer o cliente. Porque tem um ditado que diz que o cliente tem sempre razão. Eu não concordo com esse ditado. Eu concordo que o cliente é a razão da empresa. Sem o cliente, a empresa não existe. Então, o cliente é a razão. Não é que ele tenha sempre razão, ele é a razão da empresa. Sendo assim, temos que unir que a produtividade ela vai sustentar a empresa. A produtividade, essa comunicação mais ágil, vai criar um ambiente em que a empresa vai perdurar, ela vai se sustentar. Ou seja, ela vai gerar riqueza econômica, que vai atender a um pé da sustentabilidade, ela vai gerar empregos, que vai ser mais um pé da questão do social, que é mais um pé da sustentabilidade social, econômico e ambiental. E o ambiental é o ponto em evolução. Este ponto em evolução é que nós, líderes, temos que estar antenados e sempre procurar praticar uma produção mais limpa, mais justa, com material que polua menos, com um procedimento, um processo que utilize de forma muito mais racional a nossa matéria-prima e a nossa matéria-prima excedente, que seria de descartes, ela tenha um encaminhamento correto em que não venha a sobrecarregar a nossa terra, a nossa casa em comum. Então, o slow fashion e o fast fashion, na nossa ótica, são convergentes. Eles focam na satisfação do cliente, eles focam em que satisfazer o cliente numa questão responsável, numa questão de estar alinhado ao gosto dele e de manter a empresa gerando riqueza, gerando bem-estar social através da geração de empregos. Avançando, então, pessoal. Ô, Eduardo, aproveitando aí, vou fazer uma pergunta sobre isso do slow fashion, do fast fashion. Essa é uma pergunta minha, tá? O fast fashion ele não criou dentro dos seus pilares, dos 3 pilares, esse pilar da sustentabilidade no fast fashion ele não foi um pouco corroído por isso? Você tem um volume de peças muito maiores aí e você não tem o descarte sustentável como teria o slow fashion, que isso demanda maior tempo, né, de utilização.
Então ele não foi assim, ele não fragilizou um pouco, o fast fashion fragilizou um pouco o pilar da sustentabilidade? Com certeza. Mas, veja só, agora eu vou falar da parte frágil do slow fashion e do fast fashion. Né? O fast fashion tem esse ponto de que, através do aumento da sua produtividade, do seu crescimento da produção, ele gerou muita produtividade e criou também a necessidade de ter um consumismo desenfreado. E isso é mal. Cabe, então, a você ter um desenvolvimento da produção e não um crescimento da produção. Ou seja, fazer de uma forma mais racional, produtiva, ou seja, com a mesma quantidade de recursos, você usar de forma mais inteligente os recursos que você tem, com mais valor agregado, com mais alinhamento ao desejo do consumidor. Isso o fast fashion produz. Cabe, então, ao consumidor ele saber ponderar, porque agora também temos que ter uma economia circular, que é a evolução do fast fashion. Ou seja, você tem essa produção, esse ciclo de vida mais curto das peças do vestuário, mas que a empresa ela esteja também comprometida a participar do resgate dessas peças que já tiveram o seu consumo. E que essas peças elas possam ser remanufaturadas, destinadas para um segundo objetivo, que possa ser para a fabricação de móveis ou ter um outro destino, mas que a empresa, numa visão responsável, como o Slow Fashion pede, ela também esteja preocupada, comprometida em conseguir resgatar esse material que já foi consumido. E o consumidor também, evoluindo, porque tudo é uma questão de pensar numa evolução, ele comece a questionar da necessidade ou não de trocar ou de usar uma peça do vestuário umas 2 ou 3 vezes. Se ele poderia utilizar um pouco mais e desacelerar o consumo. Bem, a fábrica trabalhar de forma produtiva, usando melhor os seus recursos materiais, as pessoas, o seu maquinário, ou seja, aumentar a produtividade, se faz necessário, independente da quantidade do que ela venha produzir. Porque a produtividade é o uso racional dos seus recursos, produzindo mais, com forma mais inteligente. Agora, faz necessário que essa discussão continue em que haja a responsabilidade de consumo, em que a empresa ela também esteja comprometida a entrar como participante nessa discussão. Isso na visão do fast fashion. Agora, a crítica que eu faço ao slow fashion é que reduzir a produção unicamente preocupado em não criar uma grande oferta de produtos, isso também se torna danoso. Por quê? A moda ela vai parar de evoluir. A moda vai ter dificuldade de compreender os desejos do consumidor, porque ela vai produzir de uma forma improdutiva, mais lentamente, e ofertando. O consumidor ele vai ficar insatisfeito também. Então, temos que associar que o slow fashion, ele, no seu extremo, vai tornar a fábrica improdutiva, gerando menos capital, empregando menos pessoas, gerando menos riqueza financeira, e aí, novamente, ela não vai se tornar sustentável. Da mesma forma, o fast fashion, você produzir de uma forma desenfreada e criando um problema ambiental lá na frente, ela também, tudo é o equilíbrio. O equilíbrio estão nos 3 pés. Então, também vai gerar um problema em que vai se tornar muito mais caro resgatar esse lixo ambiental e colocar dentro do custo de produção. Cabe, então, existe um novo conceito, que temos o slow fashion, o fast fashion, e a união desses 2 conceitos, que é um tema que eu quero falar depois nas próximas apresentações, chamado de flex fashion, ou seja, essa moda flexível, esse
alinhamento desses dois interesses, do slow fashion, da questão da responsabilidade, do fast fashion, da questão da alta produtividade. Seria isso que eu gostaria de complementar aí, Nelson. Isso é uma verdade, né? Os dois conceitos, você analisando o slow fashion e o fast fashion, ele tem seus prós e contras, né? E aí você falando do desejo do consumidor, de que ele estar na moda, ele ter uma moda mais rápida, conceitos diferentes, né? Então ele tem que, às vezes, ele tem que pôr na balança o que ele quer. Ele quer ter produtos diferenciados ou então larga um pouco da sustentabilidade, meio ambiente, que são a logística reversa. Tem uma pergunta aqui já para você, da logística reversa, que ainda a gente não conseguimos, eu não sei se na Europa e em outro lugar conseguimos, mas aqui no Brasil a gente não consegue, tá? E a questão também do fast fashion que eu vejo foi desses itens que você mencionou. Grandes operadoras de moda aí acabaram sofrendo na contratação de mão de obra escrava e tudo mais, porque a demanda é muito grande e você precisa produzir, e às vezes você não tem de uma forma oficial, né, a produtividade, e aí você acaba pelo âmbito do negócio indo para esse caminho, né? Então o consumidor tem que às vezes analisar. Então tem aquele consumidor que é o slow fashion. Olha, eu prefiro ser sustentável, mas eu vou ficar na moda um pouco mais atrasada do que o fast fashion, que eu quero estar na moda. E essa outra vertente que você acabou de falar, que é o flex fashion. Então, cada um tem que fazer, né? Mas, infelizmente, em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente, eu vejo que, você pode complementar, que nós estamos muito atrasados, né? Você vê descarte de material, até recente, fui levar meu cachorro para passear numa praça perto da minha casa, uma máscara de uso social jogada no chão, entendeu? Então ali é um produto têxtil que ali não vai ser reciclado, jogado na praça, né? E possivelmente, será que isso tem uma contaminação e tudo mais? Então existe uma discussão muito grande sobre isso. Então, nesses três pilares que você falou. Temos aí a parte sustentável do meio ambiente, sustentável de empregos, né, de geração de emprego, de empregabilidade, e de se manter empregado, também é uma empregabilidade, né? Então seria isso mesmo para uma apresentação futura aí sobre o flex fashion. O que é importante ressaltar aqui é que o foco dessa apresentação de hoje é que você, que está nos assistindo, a questionar-se como eu vou colocar tudo isso em comunicar para o meu consumidor, porque é a partir do consumidor consciente é que o mundo vai evoluir. A demanda, ela puxa a melhora, ou seja, o consumidor vai puxar por um mundo melhor. Um consumidor consciente, ele vai exigir uma moda sustentável, uma moda responsável, que as duas são sustentáveis, tanto o slow como o fashion. Depende de como você trabalha direitinho o fast e o slow, as duas são bem sustentáveis. Mas você tem uma responsabilidade de toda a cadeia produtiva, de todo o ciclo do pós-produção, através dessa economia circular, e também do fast fashion, de você também conseguir escutar o consumidor. Porque se você se isola e faz uma cadência mais lenta, uma produtividade menor, você acaba se isolando e fazendo a não moda. A moda é saber escutar os desejos do consumidor. E o Grupo Zara, a Inditex, soube com maestria criar toda uma cadeia de comunicação em que rapidamente consegue traduzir desejo em produção. Mas esse rapidamente é positivo, no sentido de saber escutar o consumidor. E isso faz parte do mercado para manter a empresa existindo. Porque uma empresa que não consegue se comunicar, ela vai ter dificuldade. Ou seja, a proposta dessa palestra hoje é que você tenha mais uma fonte de comunicação, comunicar ao mercado que a sua empresa é sim sustentável, porque ela faz isso, 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 e a gente vai falar vários pontos em que você vai poder incluir no seu portfólio de apresentação da sua empresa. Perfeito. E agora, vamos localizar o Brasil. Olha lá, pegamos a lupa, está lá o Brasil. Gente, o Brasil
ele está numa posição não muito atrás da produção do vestuário, mas unicamente porque nós somos um mercado gigantesco, de mais de 200 milhões de consumidores, mas não como grande exportador. O Brasil, ele perde na produção para países como Bangladesh. Se você olhar no mapa, é um país minúsculo. E o Brasil tem mais do que condições de produzir para abastecer a esse planeta inteiro de uma forma sustentável, gerando riqueza financeira, gerando empregos, criando também indústrias responsáveis em qual respeitem o meio ambiente, enfim, uma geração de riqueza, de bem-estar para todos e ofertando produtos de qualidade, não unicamente para o Brasil, mas para fora também. Mesmo com o cenário do Brasil não tendo característica de como exportador do vestuário, de moda, ele vende a moda, ele vende a cultura, o sonho do belo, do carnaval, da natureza. Isso o Brasil faz muito bem, só que ele não coloca o material junto a reboque. Ele vende o carnaval, ele vende a visão da praia, mas não coloca junto o vestuário lá, na gôndola das lojas ao redor do mundo, e que poderia gerar, e que poderá gerar muita riqueza para o nosso país. Mesmo com esse cenário, o setor da moda já é o segundo maior empregador desse país, perdendo para a construção civil. O setor da moda, ele emprega muito. E a grande vantagem é que, com baixo investimento, um operário pode tornar-se em um empreendedor, o que é diferente do setor da construção civil, que necessita de uma grande quantidade de capital para você comprar um caminhão, comprar todos os equipamentos, construir toda aquela estrutura, ter um engenheiro para poder ter uma construtora, criar um prédio. Tem que ter uma estrutura grande, tem que ter um conhecimento, uma equipe, uma base de conhecimento bem legal. Já na moda, isso não se faz tão necessário, pelo menos para as microempresas, que são a grande maioria do nosso plantel do vestuário no Brasil. Então, a indústria da moda, ela é extremamente estratégica, tanto quanto aqui no Brasil, como eu conversei há pouco lá nos Estados Unidos. Eles estão olhando com muito carinho, porque eles veem uma solução rápida para o problema social que também eles afligem por lá. Eles também têm essa questão da empregabilidade, e a moda, o setor do vestuário é a solução, é a saída. Mas nós temos um problema. Deixa eu colocar aqui. Mas temos um problema aqui. O que eu quis dizer colocando essa imagem aqui? É que a grande maioria das empresas que começam na área do vestuário tem como roteiro principal um operário, uma costureira, um costureiro com vários anos de fábrica, que em um determinado momento ele sai da empresa, pega seu FGTS, compra as máquinas e começa a produzir. Tem grande conhecimento no processo de fabricação de um determinado vestuário. Mas, em paralelo, ele se vê de um dia para a noite de operário para empreendedor. E quando ele veste o chapéu de empreendedor, ele vê que o conhecimento que ele tem de produção não é o suficiente para tocar a empresa. Ou seja, da noite para o dia, do dia para a noite, ele precisa saber gerenciar pessoas, a gerenciar a cadeia produtiva, a controlar a mesa de corte, sincronizar a mesa de corte com a confecção, sincronizar com os pedidos, produzir, tomar cuidado para não comprar muito material e não acabar com seu caixa, com matéria-prima estocada, em tecido estocado dentro do depósito, trabalhar com bancos. Ou seja, o Brasil sofre com baixa produtividade. Nós temos milhares ou até milhões de confecções no nosso país. Contudo, elas produzem ou têm uma produtividade baixa. Esse é o grande desafio em que nós nos vemos agora.
Então, a proposta aqui dessa palestra, da sustentabilidade industrial, é ver por esse ponto. Essas empresas, elas não são sustentáveis. Elas vão morrer em breve. Por quê? Elas estão com foco no conhecimento do proprietário, mas carecem do conhecimento básico de como gerenciar o negócio, de como organizar a produção, de como comunicar-se com o mercado. Então, nessa palestra, essa parte agora, na segunda parte da nossa apresentação, nós vamos discutir algumas ferramentas para ajudar a esse pequeno empresário, até esses médios empresários, a obter aonde buscar essa informação. E nós vamos falar então da manufatura enxuta, o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing é um conjunto de ferramentas que foram criadas a partir do toyotismo, da empresa Toyota, na década de 50, lá no Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, país totalmente destruído pela guerra, tiveram que se reinventar, começar do zero, literalmente, mas eles tinham carência de mão de obra, de máquinas, de engenheiros, de capital, então eles tinham recursos escassos, recursos enxutos. Por isso é que vem o nome de produção enxuta, de manufatura enxuta, de Lean Manufacturing. Pois bem, esse conjunto de ferramentas, para não estender muito a nossa apresentação, porque eu convido a vocês a assistir ao nosso canal, porque em breve eu vou lançar um curso de 24 horas falando de sustentabilidade industrial. E aí, nesse curso de 24 horas, a gente vai se aprofundar em Manufacturing, em Design Thinking, em economia circular, em pontos básicos, e vai ser super interessante vocês participarem desse curso online. Mas o Lean Manufacturing, basicamente, ele é constituído, deixa eu voltar aqui, dessas 14 ferramentas, em que você vai ter que fazer, primeiramente, um planejamento de compreender a sua fábrica, de mapear a sua fábrica. Então, desenhar a sua fábrica e depois responder essas 14 perguntas aqui. O que é, por exemplo, gestão da cadeia de valor? O que será que o meu consumidor está a fim de pagar? Vamos pensar no meu fluxo produtivo. Eu corto meu tecido, eu confecciono e eu inspeciono. Muito bem. O meu consumidor, será que está a fim de pagar pela inspeção? Se eu chegar para ele com uma camiseta e falar, olha, essa camiseta geralmente custa R$20, mas essa daqui, ela foi inspecionada por mais de 100 pessoas e eu vou vender ela para você por R$100 para absorver o custo da inspeção. Provavelmente o consumidor não vai estar disposto a pagar R$80 a mais na camiseta a título unicamente de que ela foi inspecionada por 100 pessoas diferentes. Então, a inspeção, ela, por mais que eu, como gestor da área de qualidade também estou atirando no meu próprio pé falando dessa forma, mas não agrega o valor, porque inspecionar o produto não vai alterar as características do produto. Transportar o produto também não altera a característica do produto. Estocar o produto não altera as características do produto. Então, a gente, quando desenhar o mapa da cadeia de valor de todo o processo produtivo, vamos responder a seguinte pergunta: isso aqui agrega valor? Isso aqui não agrega valor? Não agrega valor, mas é necessário? Não agrega valor, mas também não é necessário, então a gente corta, tira isso aqui da frente. E com isso a gente vai aumentando a produtividade, a gente vai deixando mais esbelta a nossa produção, mais fluida a nossa produção. E depois uma outra ferramenta, o 5S, em que também uma ferramenta japonesa, em que é discutido toda a questão de organização e limpeza do meio produtivo, a partir de não deixar unicamente um ambiente limpo, mas de um ambiente organizado e fácil de compreender o fluxo da produção. Porque a limpeza, os japoneses associam muito isso, e eu concordo com eles, em que está associado muito da organização, limpeza e fluidez, tanto do pensamento como do processo. Outra questão, o item 4 aqui, eu gostaria de falar rapidamente de cada um deles, depois vocês podem se aprofundar. A produção peça a peça. Outra questão também é que
O estoque, ele é permissível. O estoque é acúmulo de capital parado, porque uma empresa, para ela poder ser sustentável financeiramente, ela precisa imobilizar a menor quantidade possível de dinheiro. E estoque é capital imobilizado. Quanto mais a empresa tiver material em processo em estoque, mais capital imobilizado ela tem. E mais dificuldade financeira ou mais inércia ao responder às mudanças de mercado ela vai ter. Nesse sentido, colocar como uma grande meta chegar à utopia da peça a peça. Uma peça é confeccionada na máquina 1, vai para a máquina 2, vai para a máquina 3, e chegar a isso como foco, como um objetivo a longo prazo, a cada vez mais reduzir o estoque para dar mais fluidez e melhor resposta ao mercado. Naquela ótica do grupo Intertex, das lojas Zara, né? Gestão visual, novamente, o Lean Manufacturing prega muito isso, em que as pessoas sabem o que tem que fazer, porque os cartazes, as placas, as faixas no chão, elas indicam claramente o que fazer com aquele produto que está reprovado, aquele produto que está ok, que vai para o cliente A, B, C. Existe uma gestão visual, e isso é levado em consideração e é colocado também em discussão dentro do grupo de trabalho. Medidas de avaliação de manufatura enxuta. Quais são as métricas que nós temos que ter para avaliar o sucesso de uma empresa? Eu trabalhei por alguns anos na Hennig. Eu fui um dos primeiros engenheiros têxteis brasileiros a trabalhar lá em Blumenau. Antes, a Hennig existia antes, mas eram geralmente engenheiros têxteis alemães. Então, eu fui um dos primeiros brasileiros a ter um cargo técnico lá em Blumenau. Pois bem, lá tinha uma medida de avaliação muito interessante, que não está alinhada com o Lean Manufacturing, que a Hennig queria ser, naquela época, não é na atual situação agora, na década de 90, ela queria ser a maior indústria têxtil do mundo. E, para isso, ela queria contratar 10% da população de Blumenau. Ou seja, ela queria ter muita gente trabalhando, e isso era uma medida de sucesso para a empresa naquela época. E não é uma medida correta, porque isso vai completamente contra ao conceito de produtividade, que se você tiver a metade de funcionários produzindo a mesma quantidade, você é mais produtivo. Então, repensar quais são as suas medidas de sucesso e quais são o que realmente importa ser medido. Será que é a quantidade que está sendo produzida? Será que, com a quantidade de recursos, o quanto eu produzo, correlacionar, então, o que eu tenho de recursos com o que eu produzo ou somente com o que eu produzo? O que eu gero financeiramente? Então, repensar as suas métricas de avaliar o sucesso da sua empresa. O número 7, o Kanban, a forma de comunicação. Existem dois tipos de produção, pessoal. A produção puxada e a produção empurrada. 90%, infelizmente, novamente, da produção do vestuário brasileira é uma produção puxada e não empurrada. Ou seja, o depósito empurra o tecido para o corte, que o corte empurra cortado para a confecção e a confecção empurra produtos para o mercado e o mercado compra se quiser ou não. Na produção puxada, a visão é ao contrário. O mercado gera o que ela deseja, que vai para a confecção, que demanda a produção para o corte, que demanda compras para o depósito de tecidos. Então, a ótica é o consumidor gerando, puxando a corda da produção, e não a indústria empurrando o produto para o mercado, e vamos ver se pode ser que colhe, né? Pode ser que dê certo. Então, o Kanban, através de cartões de comunicação, fazem com que a produção seja puxada do processo final para o processo inicial, e não o contrário, que o processo inicial empurra as etapas para o processo posterior, sem levar em consideração se tem capacidade ou não de absorver aquilo que está sendo produzido da etapa produtiva anterior. O número 8, planejamento de célula de produção, balanceamento de linha, é que nós, como líderes, criar um ambiente
de um processo balanceado, ou seja, que todas as etapas produtivas não gerem estoques intermediários. É bem fácil da gente ver se uma linha de produção está desbalanceada quando a gente vê uma pilha de peças entre... Está na cara que aquilo ali está desbalanceado. E é muito cômodo para o costureiro, né, ficar costurando dentro de uma linha desbalanceada, porque é praticamente impossível de calcular a produtividade de uma linha desbalanceada, porque ele pode trabalhar ou muito rápido ou muito lento, ele vai ter aquela pilha enorme e a produção vai ser dada, por incrível que pareça, pessoal, pela máquina de costura mais lenta. Você pode ter 10 máquinas de costura dentro de uma linha de produção. A produção daquela linha de produção vai ser dada pela máquina de costura mais lenta. É cruel assim mesmo. Não adianta você encher de máquinas de costuras rápidas. Se tiver uma máquina de costura, um processo lento, é aquele processo que vai determinar a capacidade produtiva de toda a célula. Então, é importante balancear a linha de produção e maximizar a produção. Isso não se reverte, a palavra maximizar a produção, em sacrificar o operador. Não, é trabalhar com o operador ao ritmo de 100%. E aí a gente entra em cronoanálise e a gente depois nós poderemos aprofundar isso em outras visitas para como implementar esse tipo de temática. O item 9, a supervisão diária da célula produtiva, é dentro desse ambiente de produção enxuta, de funcionários trabalhando, atuando diretamente com os líderes na melhoria de processo, é a nova postura do supervisor dentro desse ambiente Lean. Ou seja, como é que tem que mudar a atitude de um líder? Tirar a postura de chefe para líder, de chefe que manda para líder que contribui para que aquela linha de produção consiga alcançar a produtividade esperada. Então, a gente discute na supervisão diária de célula produtiva que atitudes, o que tem que ser mudado dentro da cultura de liderança da empresa para que se aumente a produtividade e para que se inclua o capital humano e intelectual dos funcionários na evolução constante da empresa, nessa mudança psicológica da cultura da liderança da empresa. Manutenção preventiva, a FEI, né, o Focus on Equipment Improvement, esse item 10, ser incluída dentro do dia a dia de trabalho das empresas, dos funcionários, em que uma limpeza de máquina, uma troca de agulha, um uso correto, uma regulagem básica, esteja embutido dentro do processo de produção e, com isso, tirando um pouco da carga de trabalho da equipe de manutenção. Tendo uma visão mais, colocar que a prevenção, a manutenção preventiva esteja dentro do dia a dia de trabalho, da rotina de trabalho dos funcionários. O próximo item, o Pokayoke, ou seja, uma ferramenta de bloqueio de erros. Eu vou dar rapidamente aqui um exemplo de um Pokayoke. Dentro de uma indústria de sapatos, você tem que botar o bordado do lado externo do seu tênis. Somente do lado externo. Então, se você botar, por acaso, numa linha de produção, você tem a máquina de bordar, você tem uma esteira, e você vai botando sempre do lado externo. Então, você vai ter o pé direito e o pé esquerdo. Mas se você colocar nessa esteira e você inverter os sapatos, você vai colocar o bordado do lado interno dos sapatos. E com isso, você vai estragar o produto, vai deixar eles não conformes. Bem, então, para evitar isso, você faz uma esteira de trabalho, aonde ela só continua, porque o sapato ele tem que encaixar numa forma, aonde o pé direito somente pode encaixar na forma do pé direito, e o pé esquerdo somente pode encaixar numa forma de pé esquerdo. Só assim a esteira pode continuar para frente. Você não vai conseguir encaixar um pé direito na forma do pé esquerdo, e vice-versa. E isso é um dispositivo Pokayoke que simplesmente bloqueia definitivamente o bordado na parte interna do sapato. É um exemplo, então, pessoal, de um dispositivo. São outras ferramentas também, somente lá no nível de explicação. Mudança rápida de equipamento, treinamento do operador no MRM. Essa mudança rápida de equipamento, ela parte do conceito lá do Lean Manufacturing, do Single Minute Exchange Die. Ou seja,
a indústria Preço Toyota, vamos partir um pouquinho mais para trás, Ford, 1918. Ford tinha uma frase clássica que falava que você podia escolher qualquer carro, desde que fosse, qualquer cor de carro, desde que fosse da cor preta. Por que ele falava isso? Não é porque ele amava a cor preta, é porque dava muito trabalho mudar uma linha de produção para atingir a cor do carro. Então ele preferia pintar só de preto os carros para não ficar trocando ferramental na sala de pintura. Os japoneses começaram a pegar nesse problema e trabalharam durante 20 anos e criaram toda uma filosofia chamada de Single Minute Exchange Dye, ou seja, a mudança rápida na cor de tingir em um único minuto. Ou seja, antes demorava 3 minutos e hoje antes demorava 3 dias, e hoje demora 3 minutos para trocar todo o ferramental dentro da sala de pintura e pintar uma outra cor de carro. Entendeu? Partiu então de uma costura, de todas as estratégias que a gente pode colocar dentro da máquina de costura, dentro da célula de produção, em trocar a disposição das máquinas de costura o mais rápido possível e ser discutido com o grupo, para diminuir o tempo de troca de coleção, de troca de produtos dentro da célula de produção, usando os conceitos do mudança rápida de maquinário. Depois disso, nós temos o 13, que é o Kaizen, em que se tem toda uma metodologia de você convidar as pessoas, os trabalhadores, a participar da solução e não serem parte do problema. E tudo isso com uma estratégia de monitoramento das melhorias contínuas. Ou seja, você ser o maestro, coordenar todas essas ações através de um plano e acompanhar para ver se esse plano está sendo alcançado ou não. Mas temos, de novo, pessoal, um desafio. Tudo isso que eu falei exige uma grande carga de motivação, criatividade e inovação. Não sua, porque você já é um líder, você já é motivado, criativo e inovador. Mas toda a sua fábrica, toda a sua equipe. E como conseguir isso? O seu papel, o que eu convido aqui, não é ser criativo, inovador ou motivado. O seu papel é que você crie um ambiente na fábrica em que estimule que pessoas que já são criativas, inovadoras e motivadas possam florescer. Esse é o desafio. E a ferramenta que eu convido a todos vocês a utilizarem é o Design Thinking, em que vocês vão criar um ambiente em que vão repensar a cultura da empresa e colocar muito claro que na cultura da empresa é extremamente valorizada a pessoa que já vem, porque é mesmo que ética, né? As pessoas, elas vêm com motivação no coração, elas têm aquele desejo de serem criativas e inovadoras. Contudo, se a empresa é um deserto, aquela semente bonita, aquela pessoa bacana que veio com aquela motivação toda, com aquela criatividade, com aquela inovação, mas aquela semente bonita, botar dentro de um deserto, vai morrer, vai secar. Então, o seu trabalho é criar um ambiente fértil, um terreno fértil, onde que uma pessoa criativa, inovadora e motivada possa florescer e ser de exemplo para estimular outros a começar a também estimular essa cultura interna da empresa. O Design Thinking fica a pensar todas as estratégias nesse sentido. E aí, pessoal, vem, dentro daquele nosso curso que nós vamos oferecer em breve, falar que o Design Thinking é o pensamento de projeto. É você colocar todas as suas estratégias para valorizar o pensamento criativo e inovador e motivado dentro da empresa, ou seja, todas as pessoas que tenham isso, que você consiga criar um ambiente que ele possa colocar a sua criatividade, a sua inovação em prol da produtividade da empresa, em prol da sustentabilidade industrial do seu empreendimento, da sua empresa. E aí, outras 3 ferramentas que eu convido a vocês a aprofundar-se é o OKR, Objective Key Results, usado na Google, no Facebook, ou seja, simples, quanto mais simples melhor. Coloque objetivos claros e compartilhe com toda a empresa aonde a sua empresa quer chegar. Objetivos claros e palpáveis
E o Objective Key Result, o OKR, esse OKR é isso, é que todo mundo sabe para onde a empresa quer chegar de forma clara e objetiva. Outro ponto legal é o Personal Buyer, da forma que o grupo Indetex, o grupo Indetex prega, compreenda os desejos do consumidor e reverta isso de forma clara para o seu meio produtivo. É você criar o personal buyer, uma pessoa imaginária que representa 90% do seu mercado. Um homem de 35 anos, solteiro, que vive numa metrópole, que tem esse hábito de consumo, e aí você cria todo um ambiente para atender aquela pessoa imaginária, aquele personal buyer, aquele consumidor que representa a grande parte do seu mercado de consumo. E uma outra ferramenta são as duas ferramentas de comunicação, o Kaizen e o Brainstorm, que são as reuniões, que são os eventos de melhoria contínua da sua fábrica, da sua indústria. Mas, pois bem, agora, avançando mais um pouquinho, a gente precisa de ajuda. Quem é que vai poder ajudar-nos nessa empreitada, na evolução constante da sustentabilidade industrial? Habilitar a nossa empresa para esse pós-Covid-19, ou seja, para esse mundo novo que vem pela frente, para esse mundo cheio de oportunidades, com abertura de novos mercados internacionais, que estão ansiando por novos mercados, novos fornecedores. Poxa, que bacana, eu gostaria de ter uma camiseta do Brasil. Então, existe um mercado lá fora ansioso, que está ansiando por nossos produtos, mas a gente precisa de ajuda. E essa ajuda se chama conhecimento. Aonde obter esse conhecimento? O primeiro ponto que eu sugiro são os círculos acadêmicos. Procure promover o estágio de engenheiros, de técnicos, que estejam próximos da região de vocês, para que venham com ideias novas, engenheiros têxteis, técnicos têxteis, administradores de empresas, que venham estagiar na empresa de vocês, que venham colocar novas ideias, que venham dar uma chaculejada em todo o ambiente e colocar o novo, o desafio, a inovação dentro da empresa de vocês. Um outro ponto muito importante que pode ajudar as empresas é a participação do Estado, um Estado parceiro, um Estado em que ele esteja junto com você, junto às feiras internacionais, um Estado em que vê que a geração de empregos é benéfica para a sociedade, é benéfica para o município, para o distrito, um Estado que seja parceiro, que esteja com mãos dadas com a indústria, porque é uma forma, para não dizer a única, da criação de riqueza de um país, que é a indústria. Corpos técnicos, em pensar em que valorizar a prata da casa, valorizar os técnicos, os engenheiros, a costureira, o supervisor, a faxineira, todos, enobrecer tecnicamente, prover cursos, treinamento, discussões e escutar, principalmente escutar a costureira que passa tantas horas fazendo uma determinada operação e pergunta, não tem uma maneira mais simples de resolver isso? E poderia ter, mas aqui sempre falta a linha de costura. Eu estou aqui nessa minha operação e está sempre faltando a linha de costura. Ouça, existe uma ferramenta no Lean Manufacturing que se chama Gemba. Gemba quer dizer vá e veja. Ou seja, ela convida a todos os líderes, principalmente o presidente da empresa, a colocar dentro da sua rotina mensal, a andar no meio da fábrica, a conversar com os operadores, a praticar o Gemba. Ou seja, escute e veja. E, por último, como também é interessante, ter profissionais externos, como consultores. O trabalho que a gente faz de prover treinamento e consultoria para poder compartilhar também experiências de outras empresas, de outros países, e adaptar a realidade das empresas, porque se tudo fosse fácil, era somente ir comprar um livro de Lean Manufacturing e Design Thinking, colocar na empresa e pronto. Não, é necessário ter uma visão de fora, de uma pessoa de fora, que não esteja vinculada à rotina do dia a dia, aos problemas do dia a dia, e ver que existem soluções que passam desapercebidos por causa que a gente está na rotina e acaba não vendo o elefante no meio da sala. Então, a ajuda pode vir desses 4 players, né, das universidades, das escolas, do CETICT, do SENAI,
própria BTT com seus corpos técnicos, do Estado, do corpo técnico da própria empresa e de consultores externos também, que podem ajudar nesse sentido. Bem, novamente, convidando a vocês a participar, assinar o nosso canal e muito obrigado pelo espaço. Bom, Eduardo, valeu aí a sua apresentação. É muito enriquecedor isso, essa troca de experiência que temos entre os profissionais, né, que cada consegue trilhar um caminho de conhecimento, de aplicação dentro das suas indústrias, né? Vamos algumas perguntas que fizeram aqui, algumas colocações. O Reinaldo Rosati pergunta: logística reversa e economia circular são ferramentas para uma indústria sustentável? São as ferramentas mais importantes? Elas são ferramentas. E como toda ferramenta, ela precisa ser bem utilizada. Ela é uma ferramenta importante, tremendamente importante. Eu não gosto de colocar a palavra mais importante, porque a palavra mais importante, ela inibe todas as outras formas de se procurar um pensamento criativo e inovador. Então, eu sempre considero que todas as opções são válidas e devem ser exploradas e podem ser melhoradas. O que nós conhecemos hoje de economia reversa, e a economia circular também, essa logística reversa e a economia circular, são modelos europeus, em que estão bem mais solidificados lá. Nós estamos pegando esse conhecimento e tentando adaptar para a realidade brasileira. Contudo, nós temos que tropicalizar todo esse conhecimento que está na América do Norte e na Europa para a realidade brasileira. Essa tropicalização exige muita criatividade e inovação. Exige, sim, que temos que tropicalizar o que está sendo feito lá fora, respeitando as nossas realidades, a nossa realidade cultural, a nossa realidade financeira e disponibilidade de maquinário e de logística, porque nós não temos essa cultura, principalmente no consumidor. Ele não conhece. Então temos um trabalho enorme pela frente de que já foi feito lá na Europa, do que já foi feito na América do Norte, de conscientização do consumidor dessa responsabilidade de devolver a roupa para um centro de coleta, de que depois esse centro de coleta possa dar um destino nobre, em que exista um investimento em maquinário que consiga reutilizar esse material. Aqui no Brasil, mesmo que eu venha coletar uma camiseta de poliéster, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que picotar, eu não vou conseguir transformar ela em acetato, porque eu não tenho a planta aqui no Brasil, eu tenho na Itália. Na Itália eu tenho como remanufaturar as fibras sintéticas de poliéster, de poliamida, o nylon. Eu posso remanufaturar, mas aqui não. Aqui eu vou picotar, fazer o que com ele? Enchimento para travesseiro, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu vou começar a misturar fibras. Então, tem que ser repensado e é um processo de formiguinha. Nós temos que começar. A gente não pode abaixar a cabeça e falar, não dá para fazer. Não, dá para fazer, é importante, tem que ser feito. Só que a gente não pode ficar frustrado que a gente não vai estar no mesmo patamar, na mesma velocidade que os europeus e os norte-americanos. Mas a gente tem que começar. Eu acho que nós temos sim começar a vender a ideia, a botar, a publicar, que nós apoiamos a logística reversa, que nós apoiamos a economia circular. Estamos começando, as nossas iniciativas são pequeninas, mas estamos começando. Perfeito. A gente vê que isso é meio que igual saneamento básico para os governantes, né? Não se vê muito, né? Não se dê visibilidade fazendo essa parte, né? Ninguém gosta muito de fazer, né? Bom, então, tem uma pergunta aqui, mas não é uma pergunta, é um posicionamento da Camila Cama. O Inditex é o maior grupo têxtil no mundo, mas muitas pessoas sabem que eles realizam um trabalho escravo e ainda foi apresentado divergências no relatório da sustentabilidade do grupo. Isso é uma situação. Bem, veja só uma coisa. É importante, nós como profissionais,
estarmos abertos a todo o conhecimento e ter o discernimento de separar o joio do trigo. Ou seja, eu não estou aqui para apoiar o grupo Indetex. Eu estou aqui para realçar, dar um highlight, realçar as luzes em cima do que eu considero como boas práticas. Como, por exemplo, saber escutar o consumidor e ter uma resposta rápida e comunicar-se internamente dentro da empresa. Agora, eu não sou partidário contra ao abuso da mão de obra, de forma alguma. Se isso ocorre dentro deles, eles têm que evoluir para reverter isso, que é extremamente danoso. Isso é notório. Eu não posso, pelo fato de apoiar ou de concordar com, por exemplo, com o que o Eduardo está falando, você não tem que concordar com tudo que eu venho a falar. Mas pode ser que alguma coisa que eu venha a falar para você, você concorde. O fato de você concordar com alguma coisa que eu venha a falar, você vai concordar com tudo que eu venha a falar. Entende? O que eu quero explicar é que a gente tem que estar aberto a pegar o que consideramos ser de melhor e, evidente, evitar aquilo que a gente não concorda e fazer o nosso caminho, a minha opinião. Não, isso é verdade. Aí todo mundo tem as ferramentas para poder analisar o que é melhor para si, para sua empresa e abrir a mente, né? O Paulo Dias, está tendo uma busca pelas empresas com selo de sustentabilidade, como a Oecotex e a ZDHC? Creio que é um caminho sem volta apresentar esses selos na empresa. É um caminho sem volta, mas esses selos, ou qualquer outro selo, ele tem um ponto fundamental. O mercado, ele existe pelo consumidor. Se o consumidor não exigir o selo vai cair em desuso. Os selos, eles são utilizados na Europa, mais do que no Brasil, pelo simples motivo de que o consumidor de lá o exige esse comprometimento, ele precisa saber quem que garante que isto aqui tem a responsabilidade no processo. Então, você, vendo aquele selo, sabe que tem uma empresa de auditoria que vai verificar e vai colocar o nome dela, vai colocar a chancela dela embaixo. Esse conhecimento aqui no Brasil está começando a existir. E vai ser lento esse processo aqui no Brasil. Somente vai acelerar no momento em que o consumidor exigir. Porque quem estimula a colocação do selo não é a empresa. O processo vem pelo consumidor. O consumidor consciente é que vai puxar a empresa a buscar evoluir. E não o contrário, a empresa evoluir e empurrar no consumidor esta evolução. Então, o trabalho é lento. O Brasil é um país que vai ter um processo lento, porque vai exigir um aumento do conhecimento, da cultura do consumidor e exigir os seus direitos de uma moda mais sustentável, de uma moda responsável que respeite os 3 pés da sustentabilidade: econômico, financeiro, social, econômico e ambiental. Mas isso tem que partir do consumidor. E aí sim é sustentável. Porque se for pela indústria, no momento em que aquele selo estiver caro, a indústria vê que aquele selo não aumenta a sua venda, ela vai tirar em 2 palitinhos o selo, porque não altera em nada. O consumidor ele não vê aquele selo como importante, então aquilo não é sustentável. Falando de selos, aí uma pergunta minha, falando de selos aí de qualidade, né, de validação aí dos processos produtivos e tudo mais, no Brasil nós não temos nenhuma certificadora. Todos esses são encaminhados para esses órgãos que foram comentados agora, mas você não vê que aqui no Brasil nós necessitamos de uma adequação e uma cultura de divulgação para esses selos? Nós temos o Inmetro, mas realmente algumas substâncias aí, químicas ou de processos não são validadas, né? Mas você não vê essa importância? Do Estado. Sim, totalmente, mas isso tem que entrar um elemento neutro. Na minha ótica, seria o Estado. O Estado, através do Ministério da Indústria, participar ativamente junto com a indústria, junto com a comunidade e iniciar em certificar certificadoras, em promover que se nós temos a Moda Brasil,
um selo com a identidade do Brasil, não da identidade da Alemanha, da Espanha ou dos Estados Unidos. Isso é mais do que... E isso é para um amadurecimento cultural de uma nação. O Brasil tem todas as condições. Contudo, os participantes desse tabuleiro, da qual o Estado é participante, têm que agir. Ou seja, ele tem que promover que ele apoie iniciativas de empresas certificadoras brasileiras, certificadas por um órgão maior do Estado, estando por cima de tudo. O Estado, por exemplo, você pode ter uma empresa certificadora desde que ela seja homologada por um órgão superior do Ministério da Indústria brasileiro. E ela vai garantir. Se ela não garantir, o governo ele vai tirar essa certificação da certificadora. É uma ótica que eu tenho. O Brasil tem mais do que condições de estabelecer essa dinâmica para não ser um país democrático. Então, mas aí no caso da Ocotex e as LHC, elas não tem movimento estatal junto com ela, são iniciativas privadas que fazem isso. Então aqui nós temos aí a BBTEX também, agora lembrando a BBTEX, mas é só mesmo para os processos. Agora, a certificação em termos de materiais e tudo mais, nós não temos, né? Então, tem muitos amigos, colegas que tem que mandar para fora. Manda para o CITEV, manda para isso, para fazer uma certificação. E aqui falta muito dessa cultura, não é isso? Sim, tudo depende da demanda do consumidor, que vai gerar mercado, porque técnicos nós temos, empresas que têm condições de se tornar certificadoras com corpo técnico para isso, nós temos. Só que tem que haver demanda em que o consumidor exija, olha, eu quero um selo, mas eu quero um selo brasileiro. Na hora que houver essa demanda, com certeza o mercado vai criar. Mas ainda assim, eu continuo dizendo que mesmo que na Alemanha eles não tenham a participação do Estado, eu creio que o Estado deveria participar do processo para garantir em que não houvesse a lisura da empresa certificadora, que tivesse um órgão acima que garantisse, tirasse todas as dúvidas e que a empresa certificadora ela seria uma entidade superior que garantisse a lisura da empresa certificadora, que ela não venha para prejudicar, porque existe o risco de haver uma empresa que vai certificar a empresa A e não a B por interesses que não são técnicos. Isso é um risco. Não, isso é verdade. Bom, essas são discussões muito importantes aí que nós teríamos que fazer até um bate-papo aí com mais pessoas, fazer um fórum, enfim, né? Mas é assim, não colocando a sua opinião e não simplesmente imputando a opinião na cabeça de todo mundo. É para isso, é para gerar o que nós estamos fazendo aqui. A BTT está fazendo as suas lives. A gente está levando conteúdos referentes a muita informação, né? Tem muita informação aí, e que é para que as pessoas possam desenvolver mais ainda com essa informação, vamos falar, prévia que nós estamos fazendo, de uma hora e pouquinho, né? É isso que é o gostoso, isso que é o importante, né? Tá aqui, nós temos nossos participantes aqui ouvindo, participando da live, fazendo seus questionamentos, tendo seus questionamentos na cabeça, que aí vão procurar outras informações. Isso é muito bacana, isso nos engrandece a BTT, né? Ter o prestígio dos participantes, o prestígio de você, Eduardo, como palestrante. E é muito isso bem. Que a gente... é a nossa missão de uma associação de 58 anos, levando conhecimento e informação a todos. Eduardo, finalizamos agora nosso bate-papo. Tem mais uma perguntinha, deixa eu ver aqui. A Camila está dizendo aqui, obrigado pelo comentário e live, tá? Então está agradecendo a todos. Tá? Então nós terminamos aqui a nossa live, gostaria das suas considerações finais, tá? A palavra é sua. Bem, primeiramente, agradeço a todos vocês a compartilhar o tempo de vocês conosco, em que esse momento precioso, em que convido a vocês, coloquem
a sustentabilidade dentro da pauta de discussão, dentro da comunicação de suas empresas, a sustentabilidade industrial, comunique-se com o mercado de que a sua empresa é sustentável e ela está nesse processo de melhoria contínua, buscando sempre novas ferramentas, sempre novas ações e reportando isso ao mercado. E com isso, a nossa expectativa é que você consiga novos mercados aqui no Brasil e com certeza lá fora também. E com isso também, promova a discussão do design thinking, ou seja, enobreça seu corpo técnico interno, promova a discussão interna, dê treinamento para esse pessoal, e com isso essa jornada da melhoria contínua que não termine mais. E prestigie também, visita o nosso canal, e estaremos lá sempre lá postando novidades sobre o mundo têxtil da moda, para compartilhar com vocês. Tá bom, Eduardo. Bom, aproveitando aí o gancho do Eduardo, essa live, a partir de amanhã, nesse horário, já estará disponível para acompanhamento, quem quiser ver novamente, ou então verificar que o conteúdo é relevante para alguém, compartilhar para alguém que assista, né? Divulguem, tá? Então é importante se inscrever lá no canal e ativar lá o sininho, dar o seu joinha, porque com isso qualquer live que qualquer conteúdo, na verdade, que a gente colocar no canal, você fica sabendo, tá? E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá? Curtam lá, sigam-nos lá nessas nossas publicações. Temos publicações aí praticamente todos os dias, com alguns conteúdos bacanas aí de informação, tá? Te agradece a presença de todos, tá? Mas nessa semana teremos mais uma live que será compartilhada informação para todo mundo que quiser. E mais uma vez, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado mesmo por você se dedicar a isso, levar conhecimento para nós, trazer a sua experiência, e vamos fazer futuras apresentações, futuros bate-papos, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.